Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs, agora o PET volume 3 de 2021. Espero que vocês tenham aí, né, descansado bastante nas férias, tenham pelo menos relaxado um pouco, esquecido um pouco dos estudos. E agora vamos pegar firme aí nesse segundo semestre, beleza? Bom, algumas escolas aí já estão retornando com o ensino híbrido, mas eu vou continuar fazendo os vídeos, ok? Então toda sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Dessa semana saiu um pouco atrasado, né, por causa do recesso, mas a partir de sexta-feira a gente segue a programação normal aí. Beleza? Então, já se inscreve no canal, curte esse vídeo, comenta e compartilhe com os colegas de vocês. Beleza? Agora pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Pessoal, essa semana a gente vai falar um pouco sobre a abolição da escravatura, né? E a gente vai ver o processo aí de mudança, né, na mão de obra predominante, da mão de obra escrava para a mão de obra assalariada. Bom, a escravidão no Brasil ela vai demorar muito para ser extinta, né? Ela só vai ser extinta em 1888. E antes de 1888, que foi a assinatura da Lei Áurea, a gente tem aí o que a gente chama de leis abolicionistas, que vão ser leis que vão acabando com a escravidão de forma, né, lenta. A gente tem em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, que vai colocar fim no tráfico negreiro, né? Então não vai mais ter o tráfico de escravos vindos do continente africano, mas a gente vai ter aí um aumento do comércio interno de escravos, né? Uma movimentação aí desses escravos dentro do próprio território. A partir de 1871, a gente tem aí a Lei do Ventre Livre, liberdade para os filhos de escravos nascidos a partir dessa data. Então, a partir daquela data, os filhos, né, dos escravos estariam livres. Essa lei a gente sabe que ela tem uma pegadinha aí, né? Por quê? Porque se a mãe continua escrava, né? Quem vai cuidar da criança? Vai ser a mãe. Então a criança vai acabar continuando como escrava também, né? E na verdade a lei aí pressupõe que até uma certa idade a criança continuasse lá, né? Com a mãe. Então não é uma liberdade efetiva, né? Em 1885 a gente tem a lei de sexagenário, que liberta os escravos maiores de 60 anos. Isso também é uma outra lei problemática, porque a maioria dos escravos não conseguia chegar a essa idade, né? Eles passavam por uma vida muito difícil, né? Muitos castigos, muitas privações de alimentação, esse tipo de coisa. Então muitos não chegavam a essa idade. Em 1888 a gente tem efetivamente a Lei Áurea, que vai libertar os escravos, as pessoas escravizadas, né? Bom, um problema que a gente tem a partir de 1888 é o seguinte, porque a gente teve a abolição da escravatura, mas a gente não teve uma política de inserção dos ex-escravos dentro da sociedade. A gente não teve o pagamento de uma indenização para os ex-escravos. Então a gente vai ter uma população que antes era escrava, que vai deixar de ser escrava, mas que vai enfrentar uma série de problemas aí, que é o que a gente vai ver, né? Bom, a situação dos ex-escravos. Os escravos conquistaram a sua liberdade, mas não receberam nenhum tipo de indenização. Então não foi pago nenhum valor para ele conseguir, né, construir a sua vida. Muitos ex-escravos abandonaram as fazendas e engenhos em que foram escravizados e mudaram-se para outras fazendas ou foram para outras cidades. Isso é um processo que é muito fácil de ser entendido, porque a pessoa viveu tanto tempo ali naquela fazenda, sofrendo violência, né, vendo tantas barbaridades, sofrendo tanto que ela quer sair dali e não voltar nunca mais, né? Então muitos ex-escravos vão abandonar os lugares em que eles estavam vivendo e vão ir para longe, vão ir para cidades, né? Porque eles não queriam mais nenhuma lembrança daquele momento tão difícil que eles viviam. Não houve um processo de inserção da sociedade através da concessão de empregos ou qualquer outro tipo de política voltada para eles, né? Então, a gente não vai ter o governo fazendo uma política efetiva de, olha, os ex-escravos vão ser colocados nesses postos de trabalho ou vai ser dada educação para eles, nem nada disso. Então, eles são só jogados aí no mundo. Então, a gente vai começar a ter uma série de problemas aí por causa disso. Paralelo a isso, a gente tem a transição do modelo de produção escravocrata para formato de trabalho assalariado. Então, a gente deixa de ter a mão de obra escrava trabalhando e a gente passa a ter agora o trabalho assalariado. Só que essa transformação também não vai ser tão simples assim. A gente vai ter alguns problemas aí em relação a isso. Vamos lá. Quais vão ser os problemas? Opressão em relação aos operários. Então, a gente vai ter
Isso vai acontecer principalmente nas fazendas, né, em que os senhores estavam acostumados a tratar as pessoas escravizadas de uma forma, e eles vão querer repetir essas formas com o trabalho assalariado, e não é bem assim, né? E nas fábricas a gente também vai ter um pouco disso. Formas de controle e obstáculos à sua organização, então os trabalhadores, os operários não vão conseguir se organizar, né, em sindicatos, esse tipo de coisa. Visão negativa do trabalho braçal, então o trabalho braçal por muito tempo vai ser visto como uma coisa inferior. Rivalidades étnicas e de nacionalidade, então étnicas, né, por causa da questão dos negros, ex-escravos, e também nacionalidade, porque a gente vai ter imigrantes de outros países vindo para cá. Novas ondas migratórias aumentavam a competição pelo emprego e a demanda por moradia. Então a gente tem ex-escravos que vão para as cidades já tinham uma população grande de pessoas desocupadas, né? E a gente tem também a chegada de imigrantes de outros países que também vão viver aí nas cidades, ok? Agora vamos à parte que vocês mais gostam, né? Vamos aí às atividades, beleza? Vamos lá então. Na número 1, segundo o texto, quem eram os novos habitantes das cidades e o que eles procuravam? Então, eu procurei trazer respostas do próprio texto do PET, né? Dei uma lida no texto completo aí, né, para vocês entenderem aí o contexto todo direitinho. Novos habitantes vindo das antigas senzalas e casebres do interior do país ou dos portos estrangeiros, né? Então a gente vai ter tanto ex-escravos, né, que estão saindo do campo, pessoas pobres que estão saindo do campo, como também estrangeiros que estão chegando aqui no Brasil. E eles estavam em busca de quê? Em busca de empregos e de tetos baratos para abrigar-se. E aí a gente já começa, pessoal, a perceber que as cidades brasileiras elas enfrentam um problema, por exemplo, de moradia, né? Essa população que agora está nas cidades não tem onde morar, e aí a gente vai começar a ver, né, a construção das comunidades, né? As construções feitas de forma muitas vezes irregular, né, para que essas pessoas conseguissem, né, efetivamente viver por lá. Número 2 aí, ó. Analise o trecho Esperanças de sobrevivência de muitos dos velhos e novos brasileiros, associando a situação da população negra no Brasil no início do século XX. Então, a gente tem aí, né, no início do século XX, o fim da escravidão, né, então tem essa população indo para as cidades em busca de uma nova vida, né? Uma nova forma, um novo trabalho, um novo lugar para morar. Então, olha só, fugir para o mais longe possível dos lugares onde sofreram tantas violências levou muitos ex-escravos a buscar uma nova vida nas cidades após a abolição. Eles se juntaram a antigos escravos forros e brancos pobres que já viviam por lá. Então, a gente tem aí a esperança de se conquistar uma nova vida, né, daqueles que estavam chegando e daqueles que já estavam por lá. Beleza? Vamos para o número 3. Enem aí de 2015. Texto 1. Em todo o país, a lei de 13 de maio de 1888 libertou poucos negros em relação à população de cor. A maioria já havia conquistado a alforria antes de 1888, por meio de estratégias possíveis. No entanto, a importância histórica da lei de 1888 não pode ser mensurada apenas em termos numéricos. O impacto que a extinção da escravidão causou numa sociedade constituída a partir da legalidade da propriedade sobre a pessoa não cabe em cifras. Então, o que esse trecho está falando? Ele está falando o seguinte: bom, em 1888, com a assinatura da Lei Áurea, não foi um número tão grande de pessoas que se tornaram livres. Por quê? Porque muitos já haviam conquistado a liberdade. Eles haviam conquistado a liberdade com os meios que eles tinham, né? Então, a compra da sua alforria, né? Muitos também eram, alguns, né? A alforria era dada quando o senhor morresse. Então, você tinha vários aspectos aí. Porém, a importância da lei de 1888 é porque é uma mudança na legitimidade da propriedade de uma pessoa sobre a outra, né? Então, a partir daquele momento, você já não tem mais garantido por lei, já não é mais um direito de alguém ser dono de outra pessoa. Né? Porque na escravidão, né, a gente tem isso. Uma pessoa tem o direito de ser dona de outra. Né? Então, por isso da importância da Lei Áurea, né? Porque ela tira essa legislação, ela tira essa legitimidade. Vamos ver o texto 2 aí, ó. Nos anos imediatamente anteriores à abolição, a população livre do Rio de Janeiro se tornou mais numerosa e diversificada. Os escravos, bem menos numerosos que antes, e com os africanos mais aculturados, certamente não se distinguiam muito facilmente dos libertos e dos pretos e pardos livres habitantes das cidades. Também já não é razoável presumir que uma pessoa de cor seja provavelmente cativa, pois os negros libertos e livres poderiam ser encontrados em toda parte. Então, se antes, né, quando
a gente, dentro da sociedade brasileira, se via, né, um negro quase que imediatamente já se acreditava que ele era um escravo, né, inclusive ele tinha que andar, se ele não fosse um escravo mais, ele tinha que andar com a sua carta de alforria, que era o documento que dizia que ele era livre. A partir, né, dos anos antes de 1888, já se confundiam as pessoas, né, no meio do centro do Rio de Janeiro, por exemplo, porque a gente já tinha um número muito grande, né, de ex-escravos, forros, libertos, esse tipo de coisa. Agora vamos à pergunta aí, ó. Sobre o fim da escravidão no Brasil, o elemento destacado no texto 1, que complementa os argumentos apresentados no texto 2, é o variedade das estratégias de resistência dos cativos. Tem falado de resistência? Controle jurídico exercido pelos proprietários, inovação social representada pela lei, ineficácia prática de libertação ou o significado político da abolição? A resposta certa é a letra E, né, o significado político da abolição. Então, juridicamente, a gente tem aí a população agora livre, ok? Bom, pessoal, esses aí são alguns textos que eu utilizei. Se vocês quiserem dar alguma olhada, né, saber mais sobre o assunto. E é isso. Boa semana, bons estudos. E não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, comentar e compartilhar com os colegas de vocês. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!